Olá pessoal, vou falar um pouco para vocês sobre as equações do movimento circular uniforme. Muito importante aí para o vestibular. Vamos lá. Antes de mais nada, eu preciso definir com vocês algumas grandezas. E a primeira delas é o período. O que vai ser o período do movimento circular uniforme? Vai ser o tempo para completar uma volta. Então o tempo para o móvel completar uma volta vai ser chamado de período. Tudo bem? Outra grandeza importante é a frequência. A frequência vai ser o número de voltas que esse móvel vai executar em um certo intervalo de tempo. Por exemplo, o móvel executou 4 voltas por segundo. Ou o móvel executou 20 voltas por minuto. Isso tudo é frequência, tá certo? E a frequência, ela vai aparecer em 2 unidades normalmente. Hertz ou RPM. Qual que é o significado disso? Hertz significa por segundo. Então, se a frequência for, por exemplo, 5 Hz, o que significa 5 Hz? 5 voltas por segundo. Aí 10 Hz, 10 voltas por segundo, ok? Pode aparecer também em RPM. RPM vai ser a mesma coisa que por minuto. Então, 20 RPM, 20 voltas por minuto. 30 RPM, 30 voltas por minuto e assim por diante. Bom, e como que eu vou conseguir converter de Hertz para RPM? Tá aqui, ó. Você vai usar esse fator aqui. Por quê? Por que isso daqui é verdade? Pensa. Quem dá 60 voltas por minuto dá 60 voltas em 60 segundos. E quem dá 60 voltas em 60 segundos dá uma volta por segundo. Então é só você fazer uma regrinha de 3 para converter de Hertz para RPM, usando isso daqui. Quem dá 60 voltas por minuto, dá 60 voltas em 60 segundos, dá uma volta por segundo, ok? Aí, você precisa conseguir relacionar período e frequência. Um vai ser o inverso do outro. Período vai ser 1 sobre a frequência e frequência vai ser 1 sobre o período. Eles vão ser relacionados dessa maneira aqui, beleza? Aí agora eu preciso que você pense em uma volta. Isso daqui é o coração de todas as fórmulas. Todas elas vão sair daqui. Então eu preciso que você entenda isso daqui muito bem, ok? Pense em uma volta. Então o móvel vai dar uma volta completa em uma circunferência. Qual é o ângulo que ele vai andar? Ele vai andar 360 graus. No MCU, no movimento circular uniforme, a gente vai trabalhar sempre em radianos. Então se ele andou 360 graus, a gente fala que ele andou 2π radianos. Tudo bem? Bom, mas qual foi a distância em metros, né? Qual foi o deslocamento escalar que ele teve? Bom, ele andou o comprimento, ele andou ali a beiradinha, né, da circunferência. E o comprimento de uma circunferência é dado por 2πr. Então, peraí, em uma volta, o ângulo dele variou 2π radianos e a distância que ele percorreu, né, o deslocamento dele foi 2πr, que é o comprimento da circunferência. Bom, e quanto tempo passou? Passou o tempo para completar uma volta. Ele completou uma volta. Então, passou um período. Ok? Então, em uma volta, ele andou 2π radianos. Ele percorreu 2πr, que é o comprimento da circunferência. E o tempo que demorou foi um período. Tudo bem? Posto isso, a gente vai conseguir definir os 2 tipos de velocidade. A velocidade angular e a velocidade escalar. A velocidade escalar, ela também recebe o nome de velocidade linear e de tangencial. Pode aparecer com esses 3 nomes aí para você. Bom, vamos para o mais básico. A velocidade angular, lembra lá de antes, é o deslocamento angular pelo intervalo de tempo. Só que vamos pensar em uma volta. Em uma volta, qual foi o deslocamento angular? Foi 2π. E qual foi o tempo? Foi um período. Tá aí, ó, mais uma fórmula do MCU. Ok? Só que eu posso trocar o período por 1 sobre a frequência. E aí você mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Tá aí, ó, outra fórmula do MCU. Qual delas você vai usar? Não sei. Depende dos dados que ele te der. Se ele te der o período, você usa essa. Se ele te der a frequência, você usa essa daqui de baixo. Depende dos dados que ele apresentar para você. Tudo bem? Vamos vir aqui
para velocidade escalar. Velocidade escalar é o deslocamento escalar pelo intervalo de tempo. Beleza. Só que pense em uma volta. Em uma volta, quanto que foi o ΔS? Foi 2πr. E o tempo? O tempo foi 1 período. Tá aí outra fórmula do MCU. Bom, mas eu posso tirar o período e colocar 1 sobre a frequência. Mantém a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Tá aí, ó, outra fórmula do MCU. Então você percebe o seguinte, são muitas fórmulas, mas cada uma tem uma utilidade diferente. Por isso que eu falo, tá lendo o exercício? Vai grifando, vai tirando os dados do enunciado, vê se ele está falando da velocidade angular, vê se ele está falando da escalar, vê os dados que ele te deu. Ele me deu a frequência, não, ele me deu o período. Vai lendo o exercício e vai filtrando, sempre com essas fórmulas do lado, para você conseguir saber qual que você vai usar. É muito pertinente você ter uma folha com essas fórmulas e deixar essa folha do lado na hora de fazer exercício. Vai lendo o exercício, vai filtrando o que o enunciado deu para você optar por usar essa ou aquela fórmula. Tudo bem?